Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado pra lá de especial, Rico Viana. Obrigado por você ter vindo aqui. Tá aqui no Pô, noi obrigado a você. E É um aqui a prazer. gente conversar, saber da sua história, enfim, a gente poder falar desse momento que a gente vive de esperança, mas conhecer um pouquinho mais sobre você. É um registro histórico que a gente tá fazendo aqui. Qual é a sua primeira percepção assim na infância de arte, de música? O que você lembra? Cara, a arte ela sempre esteve muito presente, né? Mas a arte musical, ela faz parte da minha família inteira, assim. Realmente o lado da minha mãe, a família da minha mãe, todos são músicos, a maioria profissionalmente, inclusive. Mas a música está presente como instrumento em todos os primos, em todos os tios, assim, todo mundo toca muito, então sempre foi muito forte, né? É, é, na família do meu pai tem uma arte mais específica na coisa da dramaturgia, né? Que foi um dos meus tios que chama João Falcão, que é diretor de teatro aqui no Rio hoje. Ele que pegou alguns sobrinhos, alguns irmãos e deu uma bagunçada nessa cena de cada um, extraiu ali o que tem de mais coisa. Ele é meio um mago da família, assim. Mas a arte, em geral, ela tá muito presente na minha família inteira, né? E a arte musical, ela se faz mais profissional. Eu tenho muitos tios professores de universidade de música, primos que exercem, fazem trilha sonora também como eu, enfim. A música ela é a arte mais presente na família, assim, mas E você lembra o estilo, assim, o que eu via? Quais eram os cantores, É, cantoras? familiar, a gente sempre ouviu muita música brasileira, né? Essa coisa de família se reunir pra tocar. Então a música brasileira sempre foi muito forte, né? Os tias cantando, sei lá. Fez muito presente a música brasileira, mas, claro, como um adolescente rebelde que eu fui, eu ouvi muito rock and roll, né? Acho que rock and roll é um lugar que eu aprendi muito, né? A coisa foi ali que realmente eu consegui expressar uma personalidade, encontrei um pouco mais de personalidade dentro da minha alma musical ali. Claro que sempre gostei de executar todo tipo de música, instrumentos diversos nesse sentido para abranger o maior um maior leque de gêneros e tal. Mas foi no rock and roll que eu acho que eu encontrei ali o lugar de provocar a minha percepção, de trilhar, de trilhar dramaturgia, né? Que é o que eu mais Uhum. faço. E de compor minhas músicas, enfim, foi no rock and roll, assim. Mas claro que o, 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 a, a- o fato de eu trazer a minha música para trilha sonora é quase uma obrigatoriedade de você permear por todos os gêneros, né? Porque você Uhum. está a serviço de uma cena, a serviço de emocionar apenas, né? Claro que com a minha assinatura, ou seja, tem ali o meu DNA musical, então vai vir o rock and roll de alguma forma, se for o caso. Mas é legal a coisa da dramaturgia, da trilha sonora para dramaturgia, que é onde você consegue explorar lugares que você nem é sua referência, né? Porque você Uhum. acessa um lugar apenas de emocionar, de entender ali, isso aqui vai mais por aqui e tal. Acho muito legal. Sim. E a sua playlist, então, deve ser, assim, muito eclética também, justamente por essas pesquisas que você deve fazer na construção da trilha, né? E deve vir vários gêneros. E como é que é isso pra você? Vem. Por exemplo, se eu vou fazer uma trilha, eu jogo muito também com a direção, né? A percepção de quem tá assinando uma visão maior, né? Que muitas vezes é o próprio diretor. Então, é a partir dali também que eu tento trazer o, o- onde a gente vai, em que área a gente vai jogar, né? Então acaba que realmente esse leque das ideias todas é uma manobra boa de se fazer. Né? Eu gosto muito de fazer um trabalho de mesa com o diretor antes de começar a produzir a primeira música, que é exatamente isso que você está falando, que é a gente entender quais são os caminhos possíveis, né? Acho que talvez quando alguém vai fazer um figurino, desculpa, eu não sei, mas devem botar alguns tecidos, algumas Uhum. cores, paletas de não sei o quê. Acho que existe isso também na música. Vamos escolher um caminho aqui que consiga
que consiga informar o que a gente está querendo, ou que a gente acha que aquele caminho vai... Às vezes vai para outro lugar, quando a gente vai descobrindo outros caminhos, né? Porque a trilha sonora tem muito isso, assim, por mais que a gente fale, vou fazer um gênero mais abstrato aqui, num lugar um pouco mais experimental, tal, ou um lugar um pouco mais orquestrado e tal. Beleza, isso é um bom ponto de partida quando você pensa isso como um start, né? Mas a trilha sonora, ela se dá muito a partir de um silêncio, né? Você tem um silêncio zero e a partir dali você vai começando a colocar alguns elementos que aquilo chama outro, e aí aquele ali diz que não tem mais para chamar. Ali acabou, porque a informação já tá pronta, senão vai ficar excessivo. E quando você vai olhar depois de pronto, aí você, eita, não é exatamente aquele gênero que a gente tinha combinado. Uhum. Ou seja, ela tomou um caminho que até foi mais intuitivo, acho que às vezes é um caminho mais correto até. Mas não dizendo que... Não tirando o mérito do trabalho de mesa. Uhum. Essa coisa que você falou de escolher gêneros, entender o caminho. É uma mágica nesse sentido. A gente tem um start ali para começar, que vamos por aqui, vamos por ali. Tem esses lugares que agrada a mim, agrada ao diretor, agrada ao roteirista. A gente vê que tem a imagem, a cor da música. Vão ok? Ok. Quando começa, às vezes, dá uma curva que você fala, eita, não era isso, mas ficou ok também, né? Então, acho que isso que você falou, então deve ter acontecido em vários, né? Deve ser recorrente, talvez, de... Nasceu num caminho e foi para o resultado final uma outra percepção. Super comum, né? Super comum. E eu acho super natural e eu acho que isso faz parte, assim, às vezes a gente acha que foi para um caminho completamente oposto, e você fala, eita, então aquela primeira percepção da gente estava errada. Não, acho que aquilo fez parte, né? Porque, de alguma forma, aquela primeira reunião de palhetas sonoras, vamos chamar assim, ela tá lá no inconsciente, na hora de eu produzir, na hora que eu assisti, tá lá, essa informação já tá lá dentro de mim, então, de alguma forma, ela faz parte da manobra. Só a gente não tinha percebido que ia chegar em outro lugar, assim, mas a manobra precisou dela, sabe? E essa construção se dá de várias formas, eu acredito, assim, de uma pessoa que está olhando de fora. Porque você, quando vai fazer a construção na mesa, né, tem a questão ainda que ainda está sendo lido ali, né? Para a hora que você vê a interpretação do que os atores sugeriram, isso também Perfeito. cresce, traz a outros elementos. Perfeito, perfeito. Geralmente esse trabalho de mesa é feito quando a gente não tem... ainda, se for no caso de audiovisual, a gente não filmou nada. Se for no caso de uma peça de teatro, às vezes eu já participei de alguma leitura, mas são informações cruciais, assim. Por exemplo, até mesmo cenário, se for no caso de teatro, o cenário é uma informação que ajuda muito. Tipo de iluminação, muitas vezes já aconteceu muito da trilha tá quase pronta, assim, semana de estreia. E aí chega a iluminação, né? Que é a iluminação das últimas coisas, né, na semana de estreia, muitas vezes porque o grupo só tem o teatro na semana para fazer os últimos ajustes. Então é ali que a luz se dá. E a trilha já se deu há muito tempo. E aquela iluminação me coloca em outro lugar e eu vou ajustar algumas coisas. Aquilo eu preciso mais daquilo. Aquilo ficou excessivo por causa de uma informação de luz, assim. Engraçado, né? É. E imagina, a interpretação de ator, de atrizes, isso mexe demais. Porque muitas vezes quando é trilha incidental que o ator tá falando com aquele suporte sonoro, ou seja, não é uma música em primeiro plano, não é uma canção, não é algo, é só um suporte sonoro, uma textura, o ator vai ser provocado por aquilo e ele vai ter que jogar com aquilo. Se for uma música que tiver algum tipo rítmico, alguma ideia rítmica, né, que não seja apenas um lugar de textura lá que só coloca uma atmosfera para a pessoa lá, se tiver alguma informação rítmica, com certeza aquele ator vai ser provocado e ele vai falar o texto de uma forma um pouco mais, né, aquilo ali vai... Os atores adoram quando chega a trilha sonora e acham muito ruim quando a trilha demora a chegar, porque às vezes você se encheu de armas, de recursos para falar aquele texto, para se proteger naquela marcas, não sei o que lá. Às vezes a música chega meio em cima da hora, como já aconteceu algumas vezes, meio na própria semana, aquela cena não tinha música, ainda chegou depois.
o autor tá pronto, já tinha estrutura lá, e aquilo ali, ele vai ter que ter uma nova... se comportar de forma... O corpo se comporta de novo, de forma diferente, porque aquela trilha ali veio para ser mais uma informação mega impactante, né? Aquilo ali vai agir no corpo dele, então... Às vezes dá um ator que fica um pouco... E aí mais um novo trabalho, porque é adaptar com a trilha. E depois que se adapta com a trilha, fica incrível, porque nada melhor do que uma estrutura sonora para te... Né? Mais um reforço. É um figurino, é um negócio ali, né? Uhum. Eu imagino que você pulse junto com o ator. Porque, igual você falou, né? Vem a interpretação, a respiração dele, e você fala que vem do silêncio. Então, essa construção da sua trilha tem isso, assim, de... Muito. No audiovisual, então, né, que a gente já tem, a gente já tem a respiração gravada, ou seja, não é aquela troca do teatro. Infelizmente, o ator não vai ouvir a trilha para interpretar, mas faz parte do formato de cinema. Mas é isso, assim, quando você tem já pronto, aquela respiração já está pronta, aquele desenho, aquele tema, o tempo da trilha, ela ela é uma informação que chega antes de eu gravar a primeira nota, assim, porque já foi gravado, tá ali com a voz, a respiração e tal. No teatro ao vivo, é bacana isso que você falou da respiração. Eu fiz muita peça, muito exercício de trilha sonora ao vivo, né? Recursos principalmente com guitarra, onde eu coloco timbres diversos que entram em lugares que não é do formato guitarra, né? Que é só provocativo lá. E isso é demais, porque aí eu em cena, com a guitarra, olhando pro ator fazendo, o ator sentindo aquilo lá, eu vou com ele, baixou, eu vou. Então isso é incrível que o teatro pode proporcionar, né? Com a música ao vivo. Exatamente essa respiração que você falou, se jogar com os movimentos, com intenções, respiração, tal. Isso é muito legal mesmo. E o ator tem também a questão do improviso, tem a questão do caco, e você ali tem que estar também nesse exercício seu, tem isso também e o ator tá indo pra cá, gente, não ao vivo, né? Já aconteceu isso com você? Ator e atrizes, eles têm uma proteção que eu acho muito legal, que o processo de ensaio de uma montagem de teatro proporciona, que é você ficar seguro daquilo, né? Então, em geral, os atores e atrizes de teatro, assim, eles, na estrutura do texto ou na estrutura das marcas, aquilo ali são os pilares de segurança deles. Então, esse espaço de coisa, às vezes não tem. Mas, às vezes, na própria linguagem é necessário, porque a graça do teatro é isso, é você ter essa liberdade todos os dias, né? Experimentar uma coisinha e tal. E nesses casos que eu executava ali com eles, é mega especial, porque se ele vai para um lugar, eu vou junto e é mega divertido, né? E já aconteceu situações engraçadas enfim, aquelas coisas que o ator não lembra o texto e ficam lá, mas tem a trilha, então então vira uma barriga quase que pensada, né? Então, né, diferente de uma cena que não tem trilha, você aquela cena que fica uma estranheza, assim, um atropelo de texto, você fica, quando tem trilha, quase que justifica, né? Isso aqui foi tudo combinado. Entendeu? Que às vezes a pessoa chega, hoje foi incrível, né? Foi... Aquela cena que vocês maravilhosa, e foi a do improviso, foi que a trilha entrou, né? Já aconteceu. E outra coisa também, você falou de figurino, cenografia, isso também já aconteceu quando você falou da iluminação, de algum cenário, algum objeto, algum figurino chegar e isso te ajudar, assim, a modificar ou a criar na trilha? Sim, sim. O figurino tem uma importância muito grande para mim, porque para mim, tá? Mas pode ser bem pessoal essa ideia, mas me coloca me coloca em uma época. Isso é uma coisa da minha viagem para eu produzir minhas trilhas, assim. Para mim, o figurino realmente ele me dita uma época, logo me dita alguns instrumentos, logo me dita uma linguagem.
Engraçado, porque às vezes não é. Às vezes é um figurino mega contemporâneo. Uhum. Mas é também, né? Isso... Então, sim, a roupa dos atores me influencia demais. Cenografia, né? Com certeza também essa coisa de posicionar espacialmente onde que tá aquele lugar, ou então aquela época, né? Acaba influenciando muito. É, muito, principalmente no audiovisual. No audiovisual chega, né? Porque quando vem ali, né? Você consegue ver, você recebe, né? O material, vai colocando ali, então você tem a percepção, já tá uma luz, né? Já chega às vezes quase pronto para Quase você pronto. e isso te ajuda. E também curiosidade para saber assim a sua playlist, o que você ouve, né? Por fora do seu trabalho assim, como é que é a sua construção de, porque a gente fala muito que o algoritmo só manda pra gente as coisas que a gente já gosta e como Sim. descobrir coisas novas além do trabalho, assim. Como é que é? O que você ouve? Bom, eu te falei que eu tenho aquela quedinha pelo rock and roll, mas é, é uma são umas épocas assim, sabe? Tem uma coisa bacana de pensar às vezes que coisas que eu não ouvia é, e que aquilo se torna a história do momento pra mim, assim, de ouvir, assim. Sei lá, vou te dar um exemplo aqui. Esses dias eu comecei a ouvir o... o... Esqueci o nome do disco. Que- um- é... É um disco do Jardim Macalé que é antigo, cara. Eu lembrava que minha mãe ouvia, assim. Uhum. Esqueci o nome do disco, é maravilhoso. E aí, essa semana, eu ouvi, por acaso, na rádio, uma música, lembrei desse disco. E aí, botei no Spotify e comecei a ouvir o disco inteiro. E aí, cara, foi uma viagem no tempo. E o Jardim se tornou, durante, sei lá, um mês. Aí eu comecei a ouvir outras músicas dele, sabe? Aí virou Momento Jardim Macalé, sabe assim? Uhum. Mas o algoritmo te traz coisas, né? Às vezes eu falo que às vezes o Spotify sabe mais do que eu gosto do que eu mesmo. Ele traz umas coisas e fala, caramba, que legal. Enfim, mas é isso. Mas é isso que eu te falei, né? Então, tem uma coisa como eu trabalho com trilha sonora, é quase necessário eu gostar de tudo, ou pelo menos se emocionar com tudo, não precisa nem Uhum. gostar, né? Mas assim, então, essa coisa de ouvir coisas, né, em tempos livres, pra mim é trabalho também, entende? Então eu sempre tudo que eu ouço, eu tô pensando em ouvir pra e digerir aquilo que eu tô ouvindo pra minha vida profissional também. Ou seja, acho que eu não consigo simplesmente pegar um chopp, ouvir uma música e só ficar curtindo o que eu gosto. Fica só Sempre vai ter com com distanciamento, né? distanciamento, sempre vai ter uma conexão com minha vida profissional, porque tudo é estudo, né? A música é estudo pra mim. E falando disso, eu conversei aqui com a Laila Garran e ela falou, vocês fizeram um trabalho incrível com o Rabisco, que era muito vivo, porque vocês tocaram no Beco da Garrafa, no Beco das Garrafas, e tinha com a proximidade da plateia, isso, então era como se fosse algo, como se fosse não, algo teatral ali, né? Como é que era essa construção para Super. você? Bom, a Roda, essa banda que eu montei com a Laila, ela se deu muito pela nossa experiência no teatro. Eu e a Laila, a gente já trabalhou muito no teatro, né? A gente se conheceu no teatro e fizemos várias peças juntos. E, e, e- e sempre é esse lugar muito visceral da Laila que isso me emociona. E eu gosto, aquilo que eu te falei, daqueles espetáculos que eu tocava guitarra com os atores lá. Acontecia muito espetáculos daí eu com a Laila, a gente fazia um espetáculo que era sempre esse lugar vivão. E sempre foi um assunto recorrente de trazer essa informação de caramba, como é bacana ouvir vocês dois em cena, né? Porque tem uma troca, tem uma intensidade, e a gente se divertia muito. E quando as pessoas elogiavam esse formato da gente, aquilo alimentava algumas ideias. Então, até que um dia a gente falou, para, vamos fazer um show nós dois, sei lá, vamos rabiscar algumas músicas, como se fosse um processo um processo de ensaio, assim, né? Então a gente chamou de rabisco muito por isso. E ele se dava muito nesse lugar do pequeno, do gigante, e era só violão, né?
Até botavam uns pedais de violão, assim, pra ter umas texturas loucas, assim. Mas a guitarra entrou depois, por exemplo. O Rabesco ele se deu muito no violão. E aí convidamos o Rick de la Torre e o Marcelo Mira pra compor a Roda, e virou a Roda, que é essa banda que a gente tem, chama Laila Garran e a Roda, que você ouvir, você vai entender que essa coisa tá viva no trabalho, que é esse lugar visceral da Laila, que eu tento extrair ao máximo, pelo menos nesse trabalho. Na nossa vida musical, eu sempre tentei extrair isso dela. Mas na Roda, por exemplo, era o lugar de botar isso ao extremo, assim, porque essa era a brincadeira, sabe? E essa construção, né, que era muito viva, né? Então, assim, era da resposta também do que vocês sentiam da plateia, né? Assim, do que as pessoas estavam ali e pediam e conversando, né? Então, era uma construção viva desse repertório. Viva, viva. A gente tinha uma proximidade muito grande, assim, com o público, né? É próximo mesmo, assim. E como não tem altura o palco, então, quer dizer, tem um pouquinho, mas é como se fosse nós dois aqui, sabe? Uhum. Assim. E quase que não precisava de microfone na voz dela. Aquela potência, Aquela né? potência. Mas isso era informação maravilhosa, né? Para o que a gente estava se propondo a fazer, que era exatamente experimentar expressões, tanto instrumentais quanto vocais, o público pertinho, isso era um dado importante para. Tanto que a gente estreou lá no Beco das Garrafas sem estar pronto, porque essa era a ideia, sabe? Assim, a gente tá rabiscando aqui ideias. A gente falava isso pro público, a gente tá rabiscando aqui coisas. Às vezes a gente chegava um dia antes ou no próprio dia, vamos tocar tal música. Aí, sei lá, antes de começar, a gente fazia vamos fazer uma onda assim, vamos fazer uma lá. Pronto, agora lá a gente experimenta com o público junto. Uhum. E aí a gente ia amadurecendo semana a semana, que lá era uma temporada assim, eu não lembro qual que dia da semana que era, mas era um dia de semana, tipo uma terça, assim, todas as semanas. E a gente ia amadurecendo aquele arranjo, amadurecendo, todo dia a gente enfrentava uma coisa nova. Então era um show processo, era bem legal nesse sentido. E como levar, né? Eu fico imaginando agora assim, talvez uma dificuldade aí, que é o Ney Mato Grosso foi dirigir o espetáculo de vocês, como transpor essa coisa tão viva para uma coisa que já tinha assim, olha, um formato, direção e figurino. Como é que foi esse processo? Bom, o Ney comprou a onda toda, né? Assim, o Ney foi um fanzaço, assim, do trabalho da gente, porque a gente fica muito honrado de ter tido ele ali vários dias naqueles... Não só no Beco das Garrafas, a gente ia fazer show, às vezes a gente conseguia fazer no teatro, quando já estava um pouco mais maduro o trabalho. O Ney tava lá, sabe, assim? Então ele realmente é um fã do trabalho, assim. E quando ele entra na brincadeira, ele entra na brincadeira, assim. Então ele entende que existe aquela ideia. Mas obviamente que quando a gente vai fazer um clipe ou a gente vai fazer, eu acho que o Ney dirigiu também um especial no Canal Brasil, Uhum. que a gente fazia todas as músicas do disco e mais algumas. Ou seja, um show, né? Um outro show. E claro, quando começa a ter essas ideias de formatos, aí sim, aí bicho, aí tem que entrar a ideia de figurino, tem que entrar a ideia de luz. O Ney tá assinando direção, ou seja, ele tem que pensar coisas a mais. Aí quase que sai um pouquinho disso que você está falando, né? Essa linguagem livre, né? Essa liberdade de expressão musical e tal. Quando você tem uma equipe um pouco maior, as coisas se acocham um pouquinho mais e você não tem tanto improviso, assim. As coisas precisam ser mais fechadinhas, né? Principalmente quando entra coisa de filmada lá, porque tem aquele roteiro e tal. Mas eu acho que a essência a gente conseguiu manter porque a Sim. gente amadureceu a ideia, né? Uhum. Foi muito legal. O Ney foi incrível, mesmo, assim. Ele participou algumas vezes dos nossos shows. É incrível, né? E você tem vontade de fazer algo de novo, assim, ou parecido com essa linha de shows? Como é que tá isso pra você? Coincidentemente, eu tô tentando fazer agora com a Laila uma música, assim. A gente tá perado, a gente falou... A gente tem um show da Roda pra fazer, que a gente tá devendo esse show acho que é de um patrocínio que entrou a pandemia, a gente não pôde mais fazer, a casa fechou lá. Mas tem um show que a gente tá devendo que a gente vai fazer, ou seja, eu falei, cara, isso pode ser um link aí pra gente recuperar algum movimento da Roda, enfim, não sei. E nesse papo com ela, a gente falou, pô, a gente nunca mais sentou, tocou um violão. Nem de bobeira, assim, né? Porque acaba que a pandemia isolou demais. Porque
Porque a gente fazia muito, ia pra cada um, pra casa do outro, ficar tocando, tomando vinho, blá, blá. Então até isso deu uma... A gente falou, comentando sobre isso, falou, pô, vamos fazer uma música, um experimento, só. De repente a gente faz, lança, sem pretensão de nada. Não precisa nem chamar da roda, não. Chamar Laila e Rico, qualquer coisa. Só pra ter mais uma informação, um single que se bota, assim. Se as pessoas ouvirem, se gostarem, a coisa pode amadurecer. Como foi o processo da roda no Rabicho? Que foi isso, assim, foi super despretensioso. Começou como nós dois tocando violão num sarau. E a gente foi aumentando a estrutura, foi. Então essa coisa do ao vivo, ela não... Eu tenho saudade de fazer show com a Laila, com outros músicos. Toquei muito com a Simone Maser, né? A gente já fez muito show juntos. Então, tem uma saudade que eu tenho dessas mulheres cantando, eu executando pra elas. Isso me coisa muito, assim, mas a pandemia parou tudo. Agora eu tô mega envolvido com trilha sonora de audiovisual, assim, não tô conseguindo nem parar direito. Aí uma ideia assim, vamos produzir um negócio pra lançar. Isso eu acho, se a gente consegue. Mas, sei lá, montar um show e tal, pra entrar em cartaz, ainda mais com... Essas atrizes, cantoras estão sempre em cartaz com outras peças e tal. Mas tô com saudade, vai daqui a pouco. Você falou uma coisa interessante de você ter talvez... você falou assim, fazer uma música só com a Laila. Aí fazer isso. Aí você tem outras cantoras que também você quer fazer uma música. Sim. E isso já dá um corpo aí de um álbum, de alguma coisa que a gente... Você tá provocando um lugar bom, assim. Legal. Porque existe esse lugar da linguagem. Por exemplo, eu como produtor musical, com várias vozes divas interpretando maravilhosamente bem, isso fica como é um produtor, fica com uma linguagem consolidada como estrutura sonora. E aquelas vozes maravilhosas, boa ideia. As vozes de Rico, aí vem As elas. vozes de... E vem elas, as cantoras, e você fala só, é só já que você tem a agenda completa e cheia, uma música. Me dá uma música. Aí vai. Boa ideia, então. Vou executar essa ideia. Aí, incrível isso. Tô tocando. E você falando também do audiovisual, né, que te enche muito a sua agenda, como é que é o seu processo de composição e de trilhar uma série? Porque aí eu já fico imaginando assim, um filme é aquela obra que termina ali, agora a série talvez tenha as suas coisas específicas, né, porque tem o gancho, e a trilha acompanha isso também, falavam assim, eu estudei um pouquinho assim, leitmotiv, que vai voltar aqui, essa coisa, tem também, assim, como é que é essa construção de série, né, que ficou muito forte com os streams? Eu vou te falar da última experiência que eu tive. Acabei de lançar uma trilha na Netflix de uma série chamada Só Se For Por Amor, com a Lucy Alves e Felipe Bragança, Agnes Nunes. São um elenco maravilhoso. E essa série foi o meu primeiro trabalho na Netflix. E eu precisei... Como era um primeiro musical... Não no formato musical, mas musical porque é uma história de uma banda, todo mundo canta, todo mundo tem que cantar, uma coisa. Então existe uma direção musical muito valiosa. E eu precisei, enfim, comprovar pro canal, pro Lan, que eu tinha acabado de... Então foram algumas manobras até eles dizer, o Rico Viana é o diretor musical dessa série. Demorou um pouquinho. E isso aconteceu na pandemia. Nossa. Imagina produzir uma série de 6 capítulos com 30 canções interpretadas pelos atores na pandemia. Falei, como que eu vou fazer isso? Propus pro canal de fazer isso de forma remota. Então, consegui fazer protótipos dos arranjos, assim. Quase 90% dos arranjos eu fiz na pandemia. E gravei via Zoom vozes guias só para ter algum material de start. Obviamente, depois eu entrei no estúdio em São Paulo com os atores, com o elenco inteiro, e gravei todas as vozes. Tudo que eu tinha produzido sozinho, a gente convidou uma banda para fazer, então aí foi um instrumento mas tudo copiando o que eu já tinha desenhado enquanto arranjo, assim. Então, e esse protótipo com as vozes gravadas via Zoom, as vozes, né? Gravadas via Zoom, foi um material essencial para brilhar os olhos do canal também, assim, sabe? Dizer, eita, vai dar certo. Cara, vai dar...
Isso também foi material para eu entrar na parada mesmo, assim, me consolidar como diretor musical da série. Pronto, isso é uma coisa. No caso de musical, que tem muitas canções, né? Uhum. O que aconteceu depois de filmado, que eu acho que é onde você perguntou, é a construção da trilha para as imagens. Depois de ter feito, sei lá, 32 canções para uma série de 6 episódios, eu já tenho muita informação, né? Uhum. Então, assim, não foi muito distante de entender como que eram essas incidentais, porque eu já tinha ali provocações nas próprias canções, né? Então já tinha um norte, assim. As canções, sei lá, existe a canção e quando termina, algum elemento da canção, ou então a harmonia do que a gente está se mantém para provocar outra cena, ou então aquela cena, aquela canção que era para dizer determinada coisa, em outra cena que não tem música, mas a ideia, o que tem que ser dito, é o mesmo pensamento, ou seja, alguns elementos do arranjo eu posso usar aquilo. Então, tudo faz sentido quando a gente tem muitas canções para ser trabalhadas nas incidentais, entende? Uhum. Então, nesse caso, deu muito certo, assim. Obviamente que não foi para tudo, assim, eu criei muita incidental. Mas teve essa manobra que era ótimo, que fazia muito sentido, né? É muito bom você ter uma canção ali pronta, já interpretada. Você pega alguns materiais dela e harmoniza, ou lá, e joga para fazer umas incidentais, trabalha incidentais. Não, e você teve uma dificuldade, se o canal estava ali, né? Você provou e ainda teve uma dificuldade que foi essa coisa que era nova para todo mundo, assim, não existia. Se alguém falasse, não, eu tenho uma receita de como fazer remotamente, não existia. Foi Não, uma coisa de experimentar, artesanal, né? A construção. total. E você falou que foi isso, então foi por Zoom, né? Como é que era? Você mandava elas, os atores e atrizes pegavam e gravavam para você? Eu mandava para os atores de forma privada o BG da canção, a ideia, a gente já trocava ideia, não sei o quê. Aí entrava numa sala de Zoom, configurava o Zoom para não ter o mínimo de latência possível. Uhum. Alguns atores, por exemplo, a Lucy Alves, ela tem uma estrutura em casa, então não gravava por Zoom, eu mandava o material, ela, não sei o quê, a gente fechava o microfone, ela ia no canto, e aí gravava e mandava, falava, melhora isso, mexe aquilo, faz assim, ela ia lá e gravava na estrutura dela, o microfone dela, a plaquinha dela, tal, não sei o quê. Então era menos arcaico nesse sentido, em alguns casos. Outros atores não, outros não tinha estrutura. Então era gravando ali. Mas a única missão daquele processo era registrar uma voz guia, que eu não Uhum. tinha. A voz guia na hora de compor, na hora de produzir os arranjos, era minha. Então, para mim era importante ser a voz dos atores, não importa se estava boa qualidade ou ruim. É só o registro um pouco mais correto. E, obviamente, depois eu ia regravá-los no estúdio, porradão, ia ser outra coisa. Mas aquele processo inteiro, para mim, era importante ter aquelas canções no registro das vozes, sabe? Sim. Então, mas foi isso, configurava o zoom de forma para ter o mínimo de latência possível. É, enfim, fechava as coisas, enfim, era isso. Aí eu Aham. experimentava, eles iam me mandando pelo próprio Zoom no chat, já ia montando uma voz mega arcaico, assim, mas dava certo, sabe? Aham. Também assim, com os plugins, aí você limpa, aí você bota brilho, reverb, presença, uma voz fica grande às vezes, você nem Aham. acredita, assim. Mas tudo era um processo, era só uma voz guia que eu precisava ali. Bem artesanal mesmo com a tecnologia, né? Não Porque é, cara? incrível. Incrível, incrível. E os seus e futuro, assim, o que que você está planejando? O que que vem aí, além de se é teatro, série, filme? Como é que tá os próximos trabalhos seus? Cara, eu tô fazendo uma trilha agora, uma trilha de um filme maravilhoso com a. Ai, meu Deus, qual é o nome da diretora? Enfim, um filme de uma diretora de Tocantins que foi estrelada pela Emanuele Araújo e pelo Marcos Palmeira. E a Manu é muito minha amiga e esse filme ela se passa num lugar mega humilde, tem umas histórias de abuso, é super lindo, pesado, mas lindo. Eva Pereira, o nome da Uhum. diretora, tá? Tu não lembra? O filme da Eva é lindo demais. Então, e como foi um mergulho muito profundo da Emanuele nesse processo,
e ela entendeu muito a viagem da Eva. E Emanuele trabalha com música, ela nunca tinha feito trilha sonora. A Eva pediu para ela fazer, trabalhar na trilha sonora. A Manu falou, pô, não, vou adorar fazer e tal, mas eu nunca fiz uma trilha. Vou precisar chamar um amigo trilheiro para fazer comigo. Tudo bem, tudo bem. E ela me chamou. E a gente está num processo agora. Chamamos a Lanlan e o Beto Lemos para trabalhar um pouco com a gente em algumas faixas. Cara, e tá linda a trilha. Tá muito linda. O filme tá muito massa. Chama O Barulho da Noite. Vai para festivais primeiro, enfim. Bem legal. Mas, Rico, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Enfim, foi uma honra ter você aqui compartilhando a sua história, a sua visão, né? E deixar aí o microfone aberto se quiser deixar algum recado para esse momento que a gente vive também de reconstrução, de reacreditar, de novamente a esperança vencer, né? Da cultura que é tão importante para a gente. Fica à vontade aí. Sim, porra, eu que agradeço, eu acho ótimo, adorei vir aqui falar contigo e relembrar coisas, e, né, é tão bom também. Foi bom lembrar e ver como tudo é importante na arte, né? Assim, como é importante a gente viver experiências artísticas, né? Independente de ganhar grana, né? Ou de ser visto por muita gente. Digo assim, por exemplo, o processo do Rabisco, que a gente falou muito hoje. Como foi especial, né? Assim, foi um teatro pequenininho, mas foi uma necessidade artística, então bacana. A gente passou muito tempo agora sem estrutura, né, para muitos artistas, principalmente do teatro, assim. Acho que foi uma área que se machucou muito, assim, os profissionais do teatro, né, como um todo, técnicos e galera que fica nos bastidores dos teatros aí, esses, mas, né, por uma questão de saúde pública, óbvio, né, mas o sistema não deu suporte ali, mesmo depois, enfim, tá machucada a cultura. E eu acho que a gente está vivendo um momento bem bom agora, assim, de ter uma esperança de um movimento mais sem a pandemia por perto, né? Sem essa coisa. Então, os teatros estão mais vivos, mas é isso. Eu acho que tem um lugar que a gente precisa trazer mais esse coração artístico para ele brilhar mais, né? No sentido mais emocional. Às vezes eu fico sentindo que a gente precisa ter um pouco mais de amor ao que faz. Uma sensação que eu tenho às vezes é que muitos trabalhos artísticos eles ficam muito no lugar do que está demandando ou do que a estrutura está pedindo, né? E cada vez menos eu vejo grandes verdades, grandes expressões naturais que brotam. Isso, obviamente, por uma deficiência da cultura, mas eu acho que agora a gente pode começar a relembrar isso. Eu estou muito otimista, Leitão, com o movimento agora, depois de tudo isso, tantas experiências, tanta reflexão. Espero que a cultura ela se renasça e com mais vida, mais coração, né? Vamos sim, e já quero fazer o convite aqui para quando você for lançar as vozes, para você voltar aqui para trazer esse trabalho e divulgar. Muito obrigado. Perfeito, obrigado você, cara. Ó, e você já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, vamos compartilhar, né? Quando você dá o seu like aí, mais conteúdos assim chegam para mais pessoas. Vou deixar linkado aqui também na descrição as redes sociais, o material do Rico para você também acompanhar, ficar sabendo. Enfim, até a próxima. Tchau!